Vamos meditar hoje em Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Os 2 fundamentos, que nos diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, Jesus Cristo, Ele está no Sermão do Monte, que começa a ser descrito no capítulo de número 5 e vai até o capítulo 7. Jesus está ensinando diversos preceitos, especialmente quanto ao reino que nos é oferecido por Ele. E Jesus Cristo, Ele vai descrever que Ele, nesse capítulo 7, por exemplo, é o único que pode conceder acesso à vida com Deus, porque Ele é a porta. Ele descreve, evidentemente, que o reino de Deus, ele não é para todos, por isso que ele vai dizer que a porta é estreita, nos trazendo uma ideia de dificuldades, né, de angústia, né? Você que já tentou passar por uma porta estreita, você sabe quão sacrifício, né, o quão dificultoso é, né, passar por ela. Então Jesus usa essa ilustração para nos trazer uma ideia de que a vida eterna, ou melhor, a nossa caminhada até lá, não é como muitos imaginam, como por exemplo hoje em nossos dias, há teólogos da doutrina da prosperidade, da construção positiva, que demonstram o evangelho, né, como um mar de rosas, e na verdade não é isso que a Bíblia nos ensina. Então há falsos mestres, Jesus escreve isso, há falsos mestres que iludem, desvirtuam ou desviam da verdade, né, a muitos. Né, Jesus Cristo vai descrever que só por meio dele o homem poderia adentrar no reino de Deus. Aquele, né, que faz a vontade do Pai, a vontade do Pai que está nos céus, estes haverão de entrar no reino de Deus. Muitos ainda haverão de dizer: mas Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em seu nome não expulsamos demônios, não fizemos milagres? E aí o Senhor Jesus dirá: eu nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E aí quando Jesus fala dos 2 fundamentos, aqueles que ouvem a palavra, né, o Senhor diz: ouvem a minha palavra e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. O homem prudente é aquele, segundo o texto aqui, que ouve as palavras do Senhor, ouve e as pratica. É interessante que a prática é uma evidência de que a palavra encontrou guarida no coração do homem. Segundo Cristo, este é o prudente, é aquele que ouve, que guarda a palavra no coração e que vive, que pratica. Este é o homem prudente. Ele é assemelhado aqui a um homem que constrói o alicerce da sua casa, bem como toda a sua casa, sobre uma rocha. E aí cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos
e batem, né, com força contra aquela casa, mas ela não desaba. Ela não desaba, sabe por quê? Porque ela foi construída sobre uma rocha. Ela está firmada sobre uma rocha. Mas aquele que não é prudente, e aí Jesus diz, aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, ou seja, aquele que não é prudente, é assemelhado aqui a um homem que constrói a sua casa sobre a areia. E aí aquele que constrói o alicerce da sua casa, bem como toda a sua casa sobre a areia, é evidente que ao cair a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos e bater estes ventos sobre esta casa com força, pelo fato dela não ter um bom alicerce, ela cairá. E diz o texto, é grande a sua ruína. A casa que foi construída sobre uma rocha permaneceu firme diante das tempestades, diante dos ventos fortes, diante das águas que arrojaram sobre a casa. Mas aquela que foi construída sobre a areia, aquela que não tinha fundamento, caiu e foi grande a sua queda. Queridos, a rocha é o nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus, quando ela é propagada, quando ela é proclamada, ela nos aponta para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqueles que guardam esta palavra no coração se firmam na rocha. Eles se firmam na rocha que é Jesus, porque Jesus nos conduz, ou melhor, a palavra de Deus nos conduz a Ele, a Cristo, que é o Salvador, que é o Messias, que é o Redentor, que é o mediador entre Deus e os homens. Só Cristo pode verdadeiramente fortalecer a nossa vida. Ele é o único fundamento verdadeiro no qual nós devemos nos apegar. E aí, independentemente das tempestades da vida, ou seja, das aflições, das perseguições, das tribulações, elas virão sobre nós que somos a casa, mas nós não nos abalaremos. Ela não será destruída, a nossa fé não será abalada, porque nós estamos alicerçados na rocha, Jesus Cristo, o nosso Senhor. A palavra de Deus nos conduz a Ele, a Cristo Senhor, o nosso rochedo, a nossa fortaleza, o nosso Senhor. Observe que aqueles que não estão em Cristo, aqueles que ouvem a palavra, mas que não guardam no coração, serão destruídos. A sua ruína será grande, a sua queda será grande, porque os seus corações, as suas vidas não estão alicerçadas sobre um bom fundamento, sobre a rocha que é Jesus. Queridos, não existe outro fundamento. O único fundamento é Cristo. A única fé verdadeira é Cristo. Se o homem está alicerçado em qualquer outro fundamento, sua ruína será grande, sua queda será grande, porque Cristo é o único fundamento verdadeiro, é a única rocha inabalável, e aqueles que estão em Cristo jamais se abalarão. Cristo Jesus é o único consumador, autor e consumador da nossa fé. Ele é o único redentor, Ele é o único Salvador. Sem Cristo não há vida, sem Cristo não há a comunhão com Deus, sem Cristo não há acesso a Deus. Em que está fundamentado ou fundamentada a tua vida? Qual tem sido o teu fundamento? Você está alicerçado sobre a força do homem, na ciência, nas filosofias humanas, ou em Cristo?
Se você estiver alicerçado sobre a ciência, sobre o homem, sobre as filosofias e ideologias do mundo, teu fundamento não está firme. Haverá momentos em que estes fundamentos serão abalados e eles cairão, ruirão, porque não há firmeza nestes fundamentos. Mas se a tua rocha for Cristo, se o teu fundamento, se a tua fé, a tua esperança estiver alicerçada na rocha que é Jesus, ela jamais se abalará. Pode vir o que vier, a tempestade que vier, os ventos fortes que vierem, independentemente das circunstâncias, você permanecerá firme. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas firmes estão para sempre. Que Jesus Cristo seja a tua rocha eterna, o fundamento da tua vida, da tua fé, o alicerce de todo o teu viver. Porque se um dia Cristo for este fundamento da tua vida, você experimentará uma vida jamais vista. O nosso prazer está no Senhor, somente, só nele a vida, só nele há bênçãos abundantes, só nele nós temos plena satisfação e alegria. Cristo é o único que pode satisfazer a sede da nossa alma, é o único que verdadeiramente supre todas as necessidades da nossa alma sedenta. É nele que nós devemos confiar, crer, porque ele é o único caminho para a vida. Como o próprio Jesus nos ensinou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém.